Olá, meus amigos, eu sou Naldo de Paulo, seu repórter agro, e estamos de volta com mais vídeo aqui no nosso canal, trazendo mais dicas para você. E hoje falando sobre o contrato de arrendamento agrícola. Entenda o que é e como funciona um. Você quer saber desses detalhes? Então confira comigo até o final do vídeo e não perca a nossa dica de hoje. Já quero te convidar, é claro, chegou novata, seja bem-vindo aqui no nosso canal, vem fazer parte da nossa família, se inscreva aqui com a gente, ativa o sininho para todos, para você não perder nada de novo do nosso canal, dê o seu like no joinha no gostei, que o YouTube vai entender que você gostou e vai indicar o nosso vídeo aqui para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo na sua rede social com seus amigos, para que essa dica chegue a outras pessoas e venha aqui em mais uma dica de hoje. Contrato de arrendamento agrícola. Entenda o que é e como é que funciona um desses contratos. Então vamos lá. O arrendamento agrícola nada mais é que um contrato, onde estabelece que uma pessoa ela é obrigada a ceder a outra o uso e gozo de um meio agrícola por tempo determinado ou indeterminado. Este contrato irá garantir o uso da propriedade agrícola para aquela pessoa que deseja explorar a terra sem sofrer intervenções. E, além disso, firmar essa garantia ao proprietário pelo uso do tempo contratado. Então, realizar um arrendamento agrícola pode ser uma excelente alternativa se você possui uma terra, mas não a utiliza para produzir e nem sente o desejo de vendê-la. Por outro lado, é uma ótima solução para aqueles produtores que não possuem um local para produzir e nem condições para comprar sua própria propriedade agrícola, tá ok? Próximo passo. Prazos no contrato de arrendamento agrícola. O decreto número 59.566/66 e o Estatuto da Terra determinam prazos mínimos de vigência do contrato de arrendamento agrícola a fim de assegurar a proporção social e econômica dos arrendatários. Então, dentre eles estão 3 anos. Nesse caso, o arrendamento agrícola precisa possuir atividade de exploração de lavoura temporária e de pecuária de pequeno e médio porte ou, em todos os casos, de parceria, tá bom? Um contrato de 5 anos. Nesse caso de 5 anos, é para os arrendamentos agrícolas onde ocorram atividade de exploração de lavoura permanente ou de pecuária de grande porte, além de todos os casos de parceria. Contrato com 7 anos. Nesse caso, são para arrendamentos que ocorrem em atividade de exploração florestal, como pinos, como eucalipto e assim por diante, que precisa de pelo menos 7 anos aí para colher a produção, tá ok? Então, esses prazos de arrendamento agrário irão determinar sempre após a última colheita ou após a safra de animais de abate. Se houver desejo em realizar a renovação do contrato, o arrendatário terá preferência. Contudo, se ocorrer a existência de proposta de terceiros, o proprietário deverá notificá-lo de forma extrajudicial e em até 6 meses antes do fim do contrato. Frente à falta de notificação, o contrato se renovará automaticamente, entendeu? Então, se o arrendatário desistir de renovar o contrato, este deverá avisar sobre a sua decisão nos 30 dias após o prazo de término estipulado. Nesse sentido, se faz necessário registrar todas as declarações que ocorreram durante o arrendamento. As declarações de renovação, desistência ou encerramento do contrato precisam ser registradas em um cartório de registro de títulos e documentos. Então, o que não inserir em um contrato de arrendamento agrícola? Conforme o artigo 93 do Estatuto da Terra, é proibido estipular nos contratos de arrendamento agrícola, por exemplo, os seguintes critérios aqui, que é proibido você colocar no contrato de arrendamento agrícola. Prestação de serviço gratuito pelo arrendatário. Exclusividade da venda dos frutos ou produto do arrendador. Obrigatoriedade do beneficiamento da produção em estabelecimento determinado pelo arrendador. Isso é proibido. E obrigatoriedade da aquisição de gêneros. Então também é proibido. Condições obrigatórias em um contrato de arrendamento agrícola. Quais são as condições obrigatórias aí nesse caso? Existem cláusulas e condições obrigatórias em um arrendamento agrícola que precisam ser observadas, independente de estarem inseridas ou não no contrato, dentre eles
nós podemos citar os seguintes. Por exemplo, preço pago pelo arrendatário. O arrendatário, o arrendamento agrário, nesse caso, né, só pode ser contratado em preço fixo em dinheiro, não sendo permitido usar parte de produto e frutos como valor do arrendamento agrário. Porém, o pagamento pode ser efetuado em dinheiro, produtos ou frutos, conforme o preço de mercado, e nunca inferior ao preço mínimo oficial. Por fim, o preço do arrendamento ele não poderá ser superior a 15% do valor cadastral, ok? Próximo. Prazos mínimos de duração do arrendamento. Qual o prazo mínimo? Conforme já explicamos, no ponto de prazos, no contrato de arrendamento agrícola, há prazos mínimos de duração para o arrendamento rural, podendo variar de 3 até 7 anos, entendeu? Notificação para a retomada do imóvel. Isso trata-se do aviso que o arrendante dá para o arrendatário no momento da retomada do imóvel arrendado, sendo feito no momento em que ocorrer o término do contrato. Se a notificação não ocorrer dentro do prazo de 6 meses, o contrato será prorrogado de forma automática para o novo período, tá ok? Preferências. Assim que ocorrer o término do contrato, o arrendatário tem direito de preferência na renovação deste contrato. Renúncia. É proibido ao arrendatário renunciar em favor do arrendante os direitos ou vantagens asseguradas por lei. Rescisão do contrato. Conforme expõe o decreto número 59.566/66, existem regras de extinção e rescisão do contrato de arrendamento rural. Proibições. Também citado no texto, né, acima, existem proibições que devem ser atendidas ao estipular um contrato de arrendamento agrícola, as quais estão inclusas nas condições obrigatórias. Diferença entre arrendamento agrícola e parceria agrícola. Você sabe? Tanto para o arrendamento agrícola como a parceria agrícola são contratos agrários, reconhecidos pela lei, servem como acordo de posse ou de uso temporário da terra entre aquele que exerce atividade agrícola e o proprietário da terra, tá ok? Na parceria agrícola, o proprietário e o seu parceiro partilham os riscos do empreendimento rural e dos frutos, produtos e lucros, diferentemente do arrendamento. Nesse sentido, as proporções são estipuladas entre as partes conforme os limites estabelecidos em lei. Já no contrato de arrendamento agrícola, o proprietário irá transferir a utilização do imóvel para o parceiro e as duas partes irão partilhar dos resultados obtidos no negócio. Já no contrato de parceria, tanto o proprietário quanto o parceiro têm os rendimentos tributados como atividade agrícola, tá ok? Tributação dos contratos de arrendamento agrícola. O regulamento do imposto de renda de 2018 para cá institui a tributação dos proventos de pessoas físicas e jurídicas nesse caso. Os arrendatários, proprietários e os parceiros na exploração da atividade rural irão pagar o imposto de maneira separada. Este pagamento é realizado na proporção dos rendimentos que melhor se adequem a cada um. No outro giro, o resultado da atividade agrícola será apurado através da escrituração do livro caixa, onde abrange receitas, despesas de custeio, investimento e demais valores da atividade. É preciso atentar, pois o produtor rural que não possuir escrituração contábil do seu negócio terá uma tributação de 20% da receita bruta. Ainda há a opção de não fazer o livro caixa e receber a tributação por lucro presumido, não sendo permitido deduzir os investimentos, despesas e os prejuízos fiscais, né? Nessa situação, a tributação será de 5,5%, ou seja, 27,5% sobre os 20% da renda bruta. Auxílio na tramitação de arrendamento agrícola. Para realizar o arrendamento agrícola, será necessário contratar um advogado especializado em direito agrário, entendeu, meus amigos? Este ramo do direito visa o estudo das relações entre o homem e a propriedade rural.
O direito agrário está previsto nos artigos 184 e 191 da Constituição Federal Brasileira. Em suas competências, encontra-se a definição das políticas de uso do solo, reforma agrária e diversos outros pontos envolvidos neste meio. O profissional especializado possui um segmento do que tange a lida diária, além da experiência para lidar com importação, exportação e negociação com as economias e a sua ascensão. Então, a especialização desse meio envolve mais do que posse de tese ou contrato de trabalho, visto que há ligação com o aspecto social e útil dos espaços da vida do campo e das suas atividades desempenhadas. Então, como contratar um advogado especialista em direito agrário? Existe escritório, meus amigos, que possui profissionais experientes em advocacia agrária e conta com um time com conhecimento técnico e desenvoltura agilizadas. Por isso, separamos alguns pontos cruciais na hora da contratação de um advogado especialista em direito agrário. Então, confira se o profissional possui inscrição válida no Cadastro Nacional de Advogados, tá? Porque o advogado ele é formado pela Faculdade de Direito e precisa de aprovação e inscrição na OAB, que é a Ordem de Advogados do Brasil, para atuar na profissão. Por isso, verifique se o profissional possui essa inscrição antes de contratá-lo. Contrate um especialista. O direito possui mais de 40 especialidades conhecidas. Portanto, ao contratar um advogado para realizar o seu arrendamento agrícola, confirme se o profissional ele é realmente especialista em direito agrário e se é experiente no assunto. Contrate um escritório de advocacia. Quando há necessidade de consulta, como nesse caso, é mais acertada a contratação de um escritório, e tem vários deles aqui no Brasil aí, que você pode pensar no Google aí, sobre escritório que presta serviços agrários, entendeu? Visto que possui inúmeros profissionais capacitados. O advogado liberal, ele possui limitação de tempo e especialidade, enquanto uma equipe de escritório dispõe de dedicar ao seu caso. Então, tenha o hábito de consultar um advogado contratado. A consulta com o advogado é cabível em diversas situações e circunstâncias. Por isso, determine um profissional para contratação e conte sempre com ele. Para concluir, realizadas as ponderações supracitadas, quem procura assistência jurídica entende que contratar um escritório de advogado, profissional na área da agrárias, com profissionais capacitados, tende como elevar grandemente a chance de sucesso na sua causa. Então, procure esses profissionais aí e você vai ver aí a sua capacidade de vencer e prosperar aí na sua propriedade. Essa é a nossa dica, essa é a nossa informação para você sobre o contrato de arrendamento agrícola. Entenda o que é e como funciona, tá ok? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Não está inscrito ainda não? Se inscreva conosco aqui no nosso canal, venha ser parte da nossa família. Dê o seu like no joinha no gostei, que o YouTube vai entender que você gostou e vai indicar nosso vídeo aqui para outras pessoas. Ative aqui o sininho para todas, para você não perder nenhum de novo do nosso canal. Compartilhe esse vídeo na sua rede social com seus amigos, para que essa dica chegue a outras pessoas e venha você fazer parte da nossa família aqui no YouTube, tá bom? Estou deixando aqui na descrição desse vídeo link de outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Você, meu convidada, a entrar lá e se inscrever no demais canais lá comigo também, tá ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.